e hoje a gente vai falar como que a gente se organiza para o sucesso, né? Às vezes a gente demora a ter sucesso ou melhorar os nossos resultados com o nosso trabalho, porque a gente está desorganizado, né? Desorganizado interno e desorganizado externamente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos, sobre esses aspectos, e eu quero ajudar vocês a destravar, né? A destravar para conseguir se posicionar melhor em 2021. Esse trabalho aqui é um trabalho de gratidão que eu resolvi fazer esse ano, por conta dos resultados que eu consegui alcançar, né, vivendo de terapia em plena pandemia. Então, no mês de setembro, quando eu fui analisar as minhas métricas, eu vi que eu já tinha conseguido fazer mais de 450 atendimentos, e eu tinha batido a minha primeira meta de faturamento com serviço terapêutico, que era de 30 mil. E aí eu falei, nossa, eu preciso contar para as pessoas que isso é possível, eu preciso contar para as pessoas como é que eu fiz isso, eu preciso contar para as pessoas, né, que tem muita gente no mundo precisando dos nossos serviços, ainda mais agora na pandemia, né? A gente sempre vai ter cliente, não falta cliente para a gente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E por que nunca falta cliente para a gente? Porque a gente vive numa sociedade doente, né? A gente vive um evento social onde as pessoas estão normatizando coisas que são absurdas, comportamentos que são absurdos, né? E esses comportamentos que a gente não se identifica com eles e entende como absurdo, eles acabam por nos desequilibrar. Fora as particularidades da nossa vida como um todo. Então, nunca vai faltar cliente por isso, porque cada dia as pessoas, ou por uma questão interna, ou por uma questão externa, de não conseguir se identificar com esse mundo, ela vai buscar uma ajuda terapêutica, seja para sair de um momento de vida muito específico e entrar num outro mais próspero, ou para se resolver internamente, para poder prosperar na vida, para poder sair de um relacionamento abusivo, para poder lidar com uma timidez, para poder lidar com um transtorno alimentar. Então, assim, não falta cliente. Nossos clientes estão todos aí espalhados pelo mundo, mas a gente não está sabendo atrair e nem comunicar o nosso trabalho para essas pessoas. E aí faz com que a gente talvez não tenha resultados tão legais assim. Quem teve nas aulas anteriores, né? Eu tenho recebido muitas mensagens no direct de insights que as pessoas estão tendo, né, após assistir e participar das aulas. Isso é muito legal, porque eu consigo ver que a minha mensagem está chegando até vocês, muitas pessoas se identificando com as histórias, então, assim, tem sido um trabalho bem gratificante. Eu quero agradecer, inclusive, né, quem está conseguindo vir para cá, assistir as aulas com a gente, abrir mão desse tempinho de 4 horas da tarde, para chegar aqui, para a gente conversar sobre essas coisas. Gente, quem aqui já se considera uma pessoa que tenha sucesso, que olha assim para a sua vida, para todas as áreas que são importantes na vida, e fala assim, cara, eu tenho sucesso, eu tenho uma família saudável, eu estou feliz no meu relacionamento, eu tenho um corpo saudável, eu estou legal com a minha saúde, eu olho para a minha conta bancária e eu estou feliz com o que tem lá na minha conta bancária. Quem aqui já se considera uma pessoa de sucesso? Coloca eu. Eu já sou uma pessoa de sucesso, assim, mas assim, pé no chão, pé na areia mesmo, sabe? Eu sou de sucesso porque eu vivo dos meus rendimentos, eu vivo do meu trabalho, meu relacionamento é legal, minha saúde está legal, assim, todas as áreas estão equilibradas. Então, assim, o conceito tem a ver com todas as nossas áreas estarem equilibradas. Então, assim, quem se sente uma pessoa de sucesso, porque quando olha para todas essas áreas importantes da vida, consegue ver esse equilíbrio. Então, coloca aqui eu, quero ver um monte de mãozinhas levantadas, sinalizando eu. Então, cadê? Quem já se considera aí uma pessoa de sucesso que está aqui comigo já no YouTube? Levanta a mão e fala, eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu olho para as áreas mais importantes da minha vida e consigo ver um equilíbrio, consigo ficar bem com o que eu estou enxergando lá. Coloca para mim, eu, estou esperando. Mas eu já quero começar a projetar, né? Se alguém quiser fazer comentários sobre esse conceito de sucesso que eu dei, né?
que é o equilíbrio em todas as áreas da vida, se vocês concordam com isso, né? Vocês acham que o sucesso é isso, é o equilíbrio entre várias áreas da vida, né? Essa é a sua referência de sucesso? Porque quando a gente fala assim, vamos se organizar para o sucesso ele é um conceito subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Né? Que cada um tem uma referência e um desejo do que é ter sucesso. Então, que eu posso dizer para vocês? Que, para mim, ter sucesso é poder ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Então, quando eu olho para as áreas mais importantes da minha vida, tá? Na vida da Márcia, relacionamento, saúde, contexto familiar, finanças e realização pessoal, né? E espiritualidade. Então, assim, eu tenho 6 áreas que são áreas fundamentais da minha vida. Então, quando eu olho para essas 6 áreas, eu consigo ver que elas estão em equilíbrio. Então, isso alimenta o meu referencial de sucesso. Então, estar em equilíbrio nessas 6 áreas da vida é a minha matriz de referência de sucesso. Então, primeiro você tem que olhar para qual é a sua matriz de referência de sucesso. Muitas pessoas, quando a gente fala em matrizes de referência de sucesso, elas começam a pensar nas conquistas materiais. Então, elas acham que o sucesso que elas têm na vida está associado com as conquistas materiais. O carro, o apartamento, a quantidade de dinheiro que tem na conta bancária, né? O status social, dependendo de onde essa pessoa mora, né? Então, elas acreditam que o sucesso é aquilo que elas veem externamente materializado. Isso é um reflexo do sucesso, mas não é necessariamente tudo que engloba esse conceito de sucesso. Então, por isso, quando eu falo para vocês, vamos nos organizar para o sucesso, eu estou falando da gente conseguir aprofundar um pouquinho mais, olhar para dentro da gente, para os nossos valores, para a nossa essência, e entender o que é importante, o que cabe dentro dessa sacolinha do sucesso que eu carrego, que eu quero conquistar. Né? Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Quando você entra nesse nível de clareza sobre o que é sucesso para você, você deixa de buscar um sucesso que foi desenhado para você, que foi idealizado para você, que foi projetado para você. E aí você consegue fazer um alinhamento da tua vida com todas essas áreas que são importantes e com a tua energia para você conseguir buscar esse equilíbrio e canalizar todas essas coisas que são muito importantes para vocês, para que elas dialoguem em equilíbrio. Então, eu vou colocar agora aqui a nossa apresentação da nossa aula de hoje, para a gente começar, né, esse papo de organização para o sucesso. Então, vamos lá, gatinhos e gatinhas, né? Vamos nos organizar. Hoje eu quero que vocês saiam dessa aula minimamente organizados para o sucesso, tá bom? Então, já que eu fiz uma introdução, né, sobre o conceito do que é sucesso, então hoje é a aula 4, a gente está rompendo as barreiras para o sucesso. Então, o que já aconteceu até aqui? Nós já tivemos a aula 1, a aula 2, na aula 1 a gente explorou todas as possibilidades de negócios para terapeutas, né? Na aula 2 a gente falou muito sobre como melhorar os nossos resultados financeiros e ser uma terapeuta bem remunerada. Ontem a gente falou muito da ideia de ter um negócio próspero, foi uma aula muito bonita, eu super recomendo que vocês assistam, gostei muito do que eu fiz, né, nessa aula. E a aula 4 de hoje é rompendo as barreiras para o sucesso, e amanhã a gente vai desenhar um plano infalível de negócios para conquistar os nossos primeiros 100 clientes em 2021. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o sucesso é respeite as suas bases, né? A gente não constrói nada na nossa vida sem respeitar as nossas bases. Se a gente criar qualquer coisa que não respeite, ou que não seja em cima dessas bases, a chance da gente fracassar é muito grande. Então, o primeiro princípio, quando você fala assim, nossa, eu quero construir um negócio que seja bem remunerado, que me dê muito resultado financeiro, além de olhar para esse fator externo, eu quero que você olhe também para os seus fatores internos, para as suas bases. Então, gente, a primeira base dessa pirâmide, né, aqui é uma pirâmidezinha aí, né, bem holística,
a primeira coisa que você tem que colocar nessa base da tua pirâmide aí são o seu propósito e os seus valores, né? Quando a gente fala em propósito, muita gente fica viajando nesse negócio do propósito e fica, ai, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei o que eu vim fazer no mundo, né? E a gente fica filosofando e fica chafurdando e faz 1000 processos de coach e 10 anos de terapia para tentar entender que raios que é o nosso propósito. Gente, eu vou simplificar esse negócio para vocês agora. É a dica de $1 milhão da aula de hoje. Anota no papel bem grande, assim, de frente para sua mesa de trabalho, e o seu propósito é um só. O seu propósito é ser você. É estar no mundo com toda a sua força, toda a sua presença de existir. Tá? Então, a gente já falou de propósito nas primeiras aulas, né? Que dentro desse propósito a gente tem o cruzamento do ser e do ter, né? E todo esse cruzamento de ser e ter é a manifestação, é a sua missão de vida. Então, anotaram, vou repetir. O que é o seu propósito? É aquilo que você nasceu para ser. É aquilo que te faz ser único no mundo. É para além do seu CPF, né? Só você existe no mundo com essas características, com esses atributos, com essas qualidades e com esses valores. Então, o seu propósito é existir no mundo do jeitinho que você é e ficar bem com isso, né? E para isso a gente precisa se liberar de tudo que as pessoas, de todos aqueles post-its de papéis sociais que a gente vai recebendo na vida, em cada fase da vida, pelos nossos pais, pela escola, pelos nossos chefes, pela nossa religião, a gente vai se libertando de tudo isso, e aí é um processo de autoconhecimento, claro, para a gente conseguir ficar bem com a gente e ficar à vontade nesse papel. O propósito é isso, é ser quem você nasceu para ser, e os seus valores são a sua ética, né? São as suas políticas internas inegociáveis, é aquilo que você não está disposto a abrir mão em nome do teu sucesso. Por exemplo, nada paga a minha paz. Então, assim, por nada pagar a minha paz, eu não sou uma pessoa que eu sei viver com dívidas, eu não sou uma pessoa que eu gosto de viver na sensação de que eu estou devendo favor para as pessoas, eu não sou uma pessoa que goste de que as pessoas fiquem dependendo de mim, porque tudo isso me incomoda. Então, assim, os meus valores, eles são muito simples, eles são justiça, né? O meu valor de justiça, ele grita alto na minha alma, né? O meu valor de liberdade grita alto na minha alma, e o meu valor de generosidade. Eu sou uma pessoa extremamente generosa, que é diferente de ser besta, né? É generosa no sentido de desejar para os outros também a mesma prosperidade. É generosa no sentido de conseguir olhar a vida do outro com empatia. Então, eu tenho essa generosidade em mim que fala muito forte, né, como valor. Então, eu acho que as pessoas merecem, né, ter as mesmas oportunidades. Então, assim, por isso que eu distribuo muito conhecimento de graça, porque isso dialoga com o meu valor de generosidade, né? Eu gosto de ensinar, eu não tenho medo da inveja. Ontem eu fiz um post falando sobre isso, né? Que eu não tenho medo da inveja, eu não tenho medo de distribuir o meu melhor para vocês. Eu não tenho medo de perder o que eu já conquistei. Porque quando a gente tem medo de perder o que a gente conquistou, anota isso, galera, conhecimento profundo, hein? Quando a gente tem medo de perder o que a gente conquistou, quando a gente acha que o outro tem inveja da gente, quando a gente fica o tempo inteiro se protegendo da inveja, é porque a gente ainda não está à vontade nesse novo padrão de vida que a gente conquistou. E aí, inconscientemente, a gente acha que é sorte. E a sorte, ela é sempre muito incerta. E quando a gente acha que é sorte, a gente acha que pode perder aquela condição a qualquer momento. Então, quando a gente está ali tentando se proteger da inveja em todos os níveis, é porque a gente não tem certeza, né? A gente não se apropriou ainda das nossas novas habilidades, a gente não está à vontade ainda nesse lugar. Então, na primeira base da pirâmide seria essa questão do propósito e da sua ética, né, dos seus valores. No segundo nível dessa pirâmide, a gente tem o equilíbrio, né, que são com todas essas áreas da vida, né? Quais são as áreas da sua vida que são importantes? Porque se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tem uma área pessoal legal,
é um desequilíbrio. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, tem um bom casamento, mas a sua saúde não vai bem, isso é um desequilíbrio. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, ou que não tem muito dinheiro, mas tem uma saúde ótima, um relacionamento maravilhoso, né? Uma espiritualidade fantástica, mas você vive uma vida com escassez, com dificuldade financeira, isso é um desequilíbrio. Então, assim, o seu sucesso está desorganizado, porque quando a gente está com um sucesso, vamos dizer assim, equilibrado, saudável, todas as nossas áreas de vida que são importantes, elas estão ressoando nessa mesma energia, nessa mesma sintonia de sucesso. Então, quando uma área da vida da gente não vai muito bem, isso é um sinal de alerta, que tem um desequilíbrio que a gente tem que equilibrar, né? Então, não faz muito sentido, por exemplo, quando eu vejo muitas mulheres extremamente bem-sucedidas profissionalmente e com a vida pessoal vazia, com a vida pessoal, assim, vivendo extremos processos de solidão, né? E uma das justificativas que essas mulheres dão, geralmente, é porque elas assustam os homens, porque elas têm muito conhecimento intelectual ou porque elas têm muito dinheiro. Gente, isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Isso é apenas uma desculpa esfarrapada que você está dando para você mesmo, para você não olhar para as questões que estão ali mais profundas, mais inconscientes de por que você não consegue atrair um relacionamento que seja saudável para você, né? Por que você não consegue romper com essas barreiras de solidão, né? Quais são, assim, essas prisões invisíveis nas quais você está preso? E, claro, um pouquinho no nível mais acima, a gente tem que falar de metas e projetos, né? Porque a gente é uma máquina de fazer ideias. A gente é o melhor processador que existe para criar coisas novas. A gente é dotado de inteligência. E a nossa inteligência está o tempo inteiro nos dizendo que a gente pode fazer coisas diferentes ou melhorar as coisas e processos que a gente já sabe fazer, né? Só que a gente não sabe como estabelecer metas e como transformar essas metas em projetos. E aí a gente fica vivendo o ciclo da improdutividade. A gente fica vivendo o ciclo da escassez. A gente fica vivendo o ciclo da não prosperidade, né? E lá em cima, no topo da pirâmide, a gente tem as nossas questões de hábitos, de rotina e de gestão do tempo. Quando as pessoas pensam em uma organização para o sucesso, por onde que elas começam? Pelo topo da pirâmide. É como se elas quisessem primeiro desenvolver hábitos, gestão do tempo, né, para depois criar projetos e metas, para depois equilibrar a vida e para depois, né, isso tudo dialogar com seus propósitos e valores. Então, se você inverter todas essas pedrinhas aqui e colocar elas numa posição diferente, é óbvio, visualmente a gente vê que isso não vai se sustentar. Então, isso não se sustenta. E por isso que a gente falha e fracassa muitas vezes. Porque a gente está construindo a nossa pirâmide, né, as nossas bases para o sucesso de uma forma invertida. Faz sentido para vocês, crianças lindas do meu coração? O que vocês acham? Vocês conseguiram se ver nessa pirâmide aí? Conseguiram se ver nessa pirâmide invertida também? Conseguiram se ver? E aí, pensando, né, agora que a gente viu quais são as bases, a gente vai falar um pouco da nossa personalidade, né, do nosso perfil para o sucesso. Cada um de nós tem um perfil comportamental, né, no qual a gente vai atrás de fazer esse sucesso acontecer. Então, eu separei 4, né? Quem é da análise comportamental aqui vai entender do que eu estou falando, mas quem não é também vai conseguir pescar a mensagem que eu estou passando. Opa, peraí. Então, eu separei 4 perfis para hoje: procrastinadora, hiperrealizadora, perfeccionista e influenciadora. Onde será que vocês se encaixam? Assim, sem eu aprofundar no assunto, escreve aqui no chat para mim, né, em qual perfil vocês se encaixam. Você é uma pessoa procrastinadora, você é uma pessoa hiperrealizadora, você é uma pessoa perfeccionista, ou você é uma pessoa influenciadora, influente. Então, vamos lá, vou avançar no conteúdo, tá? Eu fiz, assim, um apanhado, né, muito rápido, de cada um dos perfis. Então, eu não estou falando, né, desses perfis em profundidade, mas eu fiz um apanhado para que vocês consigam rapidamente se identificar com um desses perfis. Vou falar do influenciador primeiro, tá? O perfil influenciador são aquelas pessoas que têm um alto espírito de colaboração.
elas amam trabalhar em grupo, elas são super engajadas, envolvidas, né? Elas têm medo de causar prejuízo, então elas têm muita iniciativa, são pessoas extremamente entusiasmadas, né? Mas são pessoas que têm decisões lentas. E por que essas pessoas têm decisões lentas? Elas demoram muito para operacionalizar as coisas, porque elas meio que estão buscando apoio e aprovação do grupo, elas precisam não se sentir sozinhas para fazerem as coisas acontecerem, né? E aí as influentes, né, as pessoas influenciadoras, às vezes ficam esbarrando nessa coisa do ter que fazer aquelas coisas que só dependem delas. Já a procrastinadora, que é uma palavra super na moda, todo mundo, né, fala, eu sou procrastinadora, mas a gente não é procrastinador o tempo inteiro. Mas existe um perfil que é procrastinador, né? Que são aquelas pessoas que têm muitos interesses, que gostam de muitas coisas, têm dificuldade para escolher uma coisa só, né? Tem pouco foco ou especialização, porque elas ficam perdidas, né? São tantos interesses, são tantas coisas maravilhosas no mundo para descobrir, para fazer, que eu não consigo escolher uma coisa para me aprofundar. Então, essas pessoas têm muita dificuldade em transformar ideias em projetos, né? São pessoas que parecem que estão sempre com a vida toda embolada, são pessoas que têm muito conhecimento, mas que sempre vão precisar de ajuda para desenvolver um método de planejamento e de produtividade. Por quê? Porque geralmente elas se perdem, né, da gestão do tempo aí, então elas têm uma baixa produtividade. Então a gestão do tempo é um problema para o procrastinador, é aquela pessoa que começa uma coisa aqui, aí daqui a pouco ela se perde, vai lavar a louça, ou vai fazer um telefonema, e quando ela viu, o dia passou e ela não concluiu o que ela tinha programado para o dia. Onde vocês estão se encaixando? Tem o hiperrealizador, né? Que são os fazedores, os tarefeiros, o pau para toda a obra, né? São o perfil bombril, né? Tem aquela pessoa que faz de tudo um pouco. É prático, ama velocidade, quer entregar rápido, não gosta de ficar enrolando, ela gosta de ver o resultado, ama desafios, né? Tem foco no resultado e tenta controlar a experiência o tempo inteiro, né? Então, por tentar controlar a experiência o tempo inteiro, o hiperrealizador, ele trabalha muito sozinho, porque ele acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Ou que se ele delegar, depois ele vai ter que corrigir aquele trabalho, porque a pessoa não vai fazer tão bem quanto ele faz. Então, o hiperrealizador tem esse probleminha aí. Já o perfeccionista, né, ele busca a estabilidade das rotinas, é uma pessoa extremamente, assim, inseguro, né, então, é uma pessoa que tem muito medo do julgamento. O perfeccionista é um nome glamour para a pessoa que tem medo do julgamento, né, um nome gourmet para quem tem para quem tem medo do julgamento. Então, ela é uma pessoa que enrijece muitos dos processos, né, fica focada ali nos detalhes de cada etapa, e aí ela acaba demorando demais, porque nunca tá bom o suficiente para ser apresentado para o mundo, né? Então, é uma pessoa que tem um excesso de cautela, porque está sempre buscando controlar todas as variáveis para não ser rejeitada. Então, assim, o perfeccionista, ele é extremamente detalhista, né? E ele é detalhista porque ele é medroso, porque ele não quer ser rejeitado. Vamos ver, temos uma procrastinadora aqui, temos uma hiperrealizadora aqui, tenho também uma influenciadora. Olha, a gente tem, assim, um perfil que é muito mais destacado, que é muito mais evidente, mas a gente tem nuances, né, dos outros perfis na nossa personalidade, né, no nosso jeito de fazer as coisas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que equilibrar esses perfis, né? A gente tem que equilibrar essas habilidades de cada perfil para conseguir criar um movimento que nos leve em direção ao nosso sucesso. Beleza? Nossa, Márcia, ninguém me definiu tanto. Em poucas palavras, eu não falei disso com profundidade, dei uma pincelada assim, viu, Nádia, em cada um, né, para que vocês se reconheçam e para vocês verem que além desse que vocês se reconhecem, que é os outros que vão trazer o equilíbrio. Por exemplo, se esse perfil é uma coisa que não te leva para frente, que está te atrasando em alguma coisa, como é que você, né, equilibra esse perfil, trazendo os atributos dos outros perfis? Por exemplo, eu, Márcia, sou super hiperrealizadora. Qual é o problema de eu ser uma pessoa que só trabalha na hiperrealização? Eu
não quero fazer nada em grupo, eu tenho a maior dificuldade de trabalhar em grupo. Eu sempre prefiro trabalhar sozinha. Por quê? Porque eu coloco o meu ritmo, eu coloco as minhas metas, eu não fico dependendo de ninguém, eu tenho muita dificuldade para delegar. Então, assim, eu já sei que isso é uma coisa que eu vou ter que equilibrar no meu perfil, porque essa capacidade de delegar, porque vai ter coisas dentro do trabalho, principalmente dentro do trabalho no universo digital, como eu estou agora, que eu vou precisar delegar para as pessoas, né? E aí, isso é a minha dificuldade, às vezes, como hiperrealizadora, né? Uma outra coisa que é uma dificuldade minha como hiperrealizadora, porque como eu quero entregar tudo rápido, eu tenho uma pressa, né? Eu tenho a questão da velocidade, assim, muito ligada. Eu, às vezes, por exemplo, eu estou olhando o slide aqui agora, eu revisei esse slide antes da aula de manhã, e alguns errinhos de português passaram despercebidos. Por quê? Porque internamente já estava com a sensação que estava tudo pronto, então eu não fiquei muito atenta nos detalhes. Então, às vezes, eu me perco nos detalhes, né? Assim, eu preciso sim que alguém revise o que eu faço, porque não é que eu faço mal feito, mas é porque eu quero concluir, eu quero entregar logo, eu quero dar resultado. E aí, às vezes, algumas coisas, os detalhes, geralmente, passam todos despercebidos na maioria das vezes. Mas vamos lá, né? Já que a gente já sabe mais ou menos quais são os nossos perfis que nos encaminham para uma vida com mais sucesso, com mais resultado, agora a gente vai falar como que a gente se coloca em movimento para o sucesso, né? Como que a gente começa a fazer o sucesso acontecer na nossa vida, de fato. A gente começa pela coragem, né? A coragem de tentar fazer coisas que a gente nunca fez. A coragem de transpor fronteiras que a gente nunca atravessou. Então, assim, todo sucesso, ele é resultado de um ato de coragem. Não é de sorte, é de coragem. Então, as pessoas que têm muito sucesso são aquelas pessoas que têm muita coragem, que têm muita atitude, que têm muito movimento, né? São pessoas que, mesmo se sentindo um gatinho, né, indefeso, frágil, elas encaram o mundo com a força de um leão, elas se posicionam no mundo com essa força de um leão. Então, são as pessoas que enfrentam uma floresta, é aquelas pessoas que vão para o mundo mesmo com medo, né? Então, porque coragem é a habilidade de você fazer acontecer mesmo quando você está com medo. E nessa organização, a gente também vai precisar de uma caixa de ferramentas. Que caixa de ferramentas é essa? Essa é a parte que eu mais gosto. A nossa caixa de ferramentas, ela está diretamente ligada com as nossas habilidades de inteligência, né? Então, a gente tem uma inteligência emocional intrapessoal, né? A gente tem a inteligência emocional extrapessoal, a gente tem uma inteligência aprendedora e a gente tem uma inteligência tecnológica. Então, na nossa caixa de ferramenta, a gente tem esses 4 elementos, né, da nossa inteligência. Então, a nossa inteligência interpessoal é a capacidade que a gente vai ter de se relacionar com os outros, com o mundo, e não levar nada para o pessoal. Sabe? É aquela imparcialidade, é aquela barreira de proteção para que a nossa criança ferida não assuma esse lugar o tempo inteiro a ponto de fazer a gente desistir. Então, a nossa inteligência interpessoal, ela vai estar ali nos sinalizando, né, a nossa maturidade, a nossa capacidade, a nossa musculatura emocional para lidar com os conflitos, para lidar com as situações desconhecidas, com as situações desconfortáveis que vão se apresentar nesse caminho. Então, essa questão dessa caixa de ferramentas, né, é a forma que a gente consegue usar toda a capacidade do nosso cérebro racional e cérebro emocional, intuitivo, para colocar a serviço. Quando eu coloco assim, rumo ao sucesso, é como se a gente fosse fazer uma expedição, por exemplo, numa montanha bem alta. A gente fosse atravessar o deserto para poder depois escalar uma montanha. E o que acontece? A gente, durante essa travessia, até chegar lá no topo da montanha, a gente vai precisar de ferramentas para poder lidar com as surpresas do caminho, né? Então, quando eu estou falando dessa inteligência interpessoal, eu estou falando dessa capacidade de acessar, de me separar
né, das experiências e dos outros, né? Eu estou falando dessa necessidade de não levar nada para o pessoal. Por quê? Porque nada é pessoal, galera. A gente só controla a nossa jornada. A gente só controla a nossa experiência. Então, assim, o que o outro faz, o que ele deixa de fazer, como ele se comporta, como ele se relaciona, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com as condições que ele tem de ser, estar e existir na experiência da vida dele naquele momento. Só que a gente é muito infantil emocionalmente para conseguir se separar disso. E às vezes é exatamente essas picuinhas que vão surgindo que nos distanciam do sucesso. Às vezes é uma crítica que a pessoa faz, né, sobre uma coisa da gente que a gente não consegue receber e a gente fica ferido e aquilo abre uma mágoa no nosso coração e aí a gente se isola do convívio com aquela pessoa porque aquela pessoa só te critica, porque aquela pessoa tem uma energia ruim, porque aquela pessoa não te valoriza, não te enxerga, não te respeita. Aí tudo fica pessoal. Às vezes a pessoa só manifestou um comentário sobre um determinado movimento que você está fazendo rumo ao seu sucesso, né? É a análise dela, é o olhar dela, a percepção dela sobre o teu movimento e você toma aquilo como pessoal. Ah, ela não gosta de mim. Ah, ela não me deseja bem. Ah, ela quer mais é que eu me lasque. Ah, ela quer mais é que eu me arrebente. E não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, tudo sabe? Então, para mim, dessa caixa de ferramentas todas, quando a gente quer ter uma vida com mais sucesso, essa inteligência interpessoal é a que melhor nos organiza para o sucesso. Essa é a melhor, sabe? Porque ela é aquele diálogo comigo mesmo. É o diálogo com o que eu vivo e como eu trago aquilo para minha mente, para o meu coração e para minha vida, como eu vou me comportar a partir daquilo. Então, assim, desenvolva inteligência interpessoal. Isso é fundamental para vocês terem mais sucesso na vida, para vocês saírem do lugar. Já a inteligência interpessoal está nessa capacidade de você se relacionar com as pessoas, né? De você fazer network, de você se mostrar para o mundo, de você colocar a tua voz, de você se vestir uma roupa que não está na moda, sabe? De você falar de um conteúdo que ninguém fala, de você fazer um trabalho dentro do seu espaço terapêutico totalmente diferente do que os outros fazem. Por exemplo, acho que a Nádia, que falou que tem um pet, né? De você receber o seu cliente no seu pet numa salinha com um chá gostoso e ninguém faz isso, sabe? Então, assim, a tua inteligência interpessoal, ela vai conseguir levar você para um atendimento diferenciado. Por quê? Porque você já não está naquele mimimi. Você já não tornou tudo pessoal. Então, cada vez mais você vai conseguir se posicionar numa postura mais profissional, mais proativa. Então, é fundamental também. E aí, as outras duas inteligências, elas são bem complementares a essas duas, mas elas são muito importantes, né? É a inteligência aprendedora, que é essa capacidade que a gente vem falando nesses 4 dias, quando as coisas ficam difíceis, né, a gente esbarrou num platô de aprendizagem. Então, isso significa que a gente precisa aprender novas habilidades, a gente precisa desenvolver novas habilidades. Parece que a gente, às vezes, entra num looping da vida que a gente não sai do lugar, que a gente nada, e, nossa, as coisas não avançam. Parece que eu faço e as coisas não melhoram. Por que isso acontece? Porque a gente caiu nesse platô, né? O universo está me dizendo que eu preciso aprender coisas novas. Então, eu preciso colocar essa minha inteligência aprendedora em ação. E a outra é a inteligência tecnológica, né? A gente vive no mundo digital e não dá para ignorar isso. A gente está num ambiente extremamente digital, extremamente informatizado, e a gente tem que aprender como é que a gente usa isso para, inclusive, conquistar mais sucesso na vida da gente. Fazer com que mais pessoas no mundo saibam do que a gente faz. Fazer com que mais pessoas tenham o desejo de passar por um processo de transformação com a gente. Então, não dá para ignorar que todas as pessoas hoje estão na internet, né? Que a internet rompeu com todas as barreiras. Eu estou aqui na minha casa e vocês estão... Eu estou viajando a minha mensagem no tempo para cada um de vocês, aonde vocês estão. Então, eu tenho gente aqui que está em São Paulo, eu tenho gente aqui que está na Alemanha, eu tenho gente aqui que está em Brasília, mas em outra cidade satélite. Então, assim, olha, cara, a gente viaja no tempo
com a informação, você só precisa aprender a fazer isso, a usar as ferramentas certas para poder chegar para o maior número de pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é super, super, super importante. E claro, né, gente, clareza, né, é essa lente pela qual você olha a sua própria vida, né, é essa lente que te mostra qual é a direção, o que você quer conquistar, que aquilo que é sucesso para você é diferente do que é sucesso para sua mãe, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu melhor amigo, né, então assim, o que é sucesso para mim hoje? É morar num apartamento de 34 metros quadrados, que é onde eu moro, né, mas num condomínio extremamente funcional, no centro da cidade de Brasília, perto de todo mundo, com um nível de conforto plus que eu nunca tive na vida, porque eu moro dentro de um resort. Mas para morar aqui, o que eu fiz? Eu abri mão de morar numa casa, né, de 2 pavimentos, dentro de um condomínio, que me custava muito mais tempo, muito mais dinheiro, era muito mais longe do meu trabalho, da minha vida. Então, assim, e para muitas pessoas, elas olham para mim e falam, nossa, como é que você saiu daquela casa para morar nesse apartamento pequenininho? Né? Dentro da minha própria família mesmo, no início as pessoas me olhavam assim, mas assim, cara, para mim é isso que é interessante agora, que é funcional. Então, dou sempre esse exemplo, porque às vezes a gente está no modelo de sucesso que foi desenhado para a gente, e a gente precisa sair desse modelo de sucesso que foi desenhado para a gente conseguir fazer essa convergência, né? Equilibrar todas as áreas da nossa vida para esse modelo de sucesso, tá? E, claro, planejamento, né, gente? A gente precisa se planejar para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa entender como é que a gente faz a gestão do nosso tempo e organiza a nossa energia de produtividade para as coisas acontecerem. Mas, de novo, como que as pessoas começam a se organizar para o sucesso? Começa por aqui, ó, pelo planejamento. Eu vou planejar meu ano de 2021. Vou botar o que eu vou fazer mês a mês, eu vou falar o que eu quero comprar e o que eu quero conquistar em 2021. Vai funcionar? Não, a gente não vai. Por que a gente chega de novo no ano novo de 2021 e não bateu as metas que a gente se comprometeu nas ondinhas que a gente pulou no ano passado? Porque a gente começou pelo lado errado de novo. Só por isso. Então, vou falar para vocês, né? Eu me considero uma pessoa de sucesso, né? Quando eu me comparo com a minha história de 3 anos atrás, de onde eu estava e onde eu cheguei, tá aqui hoje numa quinta-feira à tarde, podendo dar uma aula online para muito mais pessoas, sabendo como usa as ferramentas, tendo muita clareza da minha comunicação, putz, isso é um puta sucesso. É uma puta realização pessoal para mim. Eu planejei, eu desejei viver isso, né? Então, aqui é eu no meu consultório, no primeiro espaço terapêutico onde eu atendia. Aqui já é no segundo, já atendendo com Boritoque, né? Aqui eu já tinha clareza que eu queria muito viver de serviço terapêutico, que essa era a minha missão no mundo, que era quem eu gostaria de ser profissionalmente. E aí eu comecei a fazer cursos, né? Cursos de desenvolvimento pessoal, como eu contei para vocês ontem, esse foi um curso que eu fiz com meu marido, a gente viajou para Cuiabá para fazer essa imersão de desenvolvimento pessoal, e eu voltei de lá pirada, achando que eu tinha que abrir uma empresa com ele, que a gente tinha que trabalhar junto, né, e o primeiro não que eu recebi nesse mundo de empreender foi do meu próprio esposo, tipo assim, não foi um não redondo, como a gente diz, mas assim, as atitudes deles me sinalizaram que ele não estava a fim de fazer aquilo comigo. E tá tudo bem, foi ótimo receber esse não, porque eu entendi que eu tinha que ir sozinha. E aí eu continuei estudando, continuei buscando qual seria o meu movimento, mandando essa mensagem para o universo, e aí eu conheci a Rede Mulher Empreendedora num evento que eu fui do Google, aqui em Brasília, com a Ana Fontes, me especializei dentro desse evento, participei de uma seleção que teve para multiplicadoras, para eu formar outras mulheres que eram empreendedoras informais. Fui para São Paulo, fiquei lá 4 dias, fiz um treinamento intenso dentro da rede, minha visão fez assim, enxerguei o mundo, e voltei para Brasília, comecei a fazer esse trabalho de multiplicadora, e comecei a tirar as minhas ideias do papel, e comecei a sair do consultório. Então, eu criei um treinamento presencial, né, de inteligência emocional para o sucesso, e de desbloqueio de criatividade, e comecei a trabalhar na internet, comecei a perder a vergonha, né, de fazer vídeos, e comecei a documentar a minha comunicação na internet. Hoje, 1 ano e meio depois, é que eu consegui ter muita clareza de com quem que eu converso na internet, qual é o trabalho que eu quero desenvolver aqui na internet e como que eu faço esse trabalho. Mas, assim, é um processo.
não é da noite para o dia. Poderia ter sido mais rápido? Poderia, mas essa foi a velocidade que eu dei conta de fazer. Então, isso é muito importante de vocês olharem também, né? E aí, ontem eu mostrei para vocês quais eram os meus canteiros, né? Como é que eu ganho dinheiro, como é que eu tenho sucesso financeiro com o meu trabalho, né? E eu revelei exatamente para vocês tudo que eu faço, né? Eu faço os processos individuais, atendimentos terapêuticos, consultorias individual e em grupo, né? Eu trabalho na internet vendendo cursos, mentorias, empacotando todo o meu conhecimento e vendendo esse conhecimento também. E faço, claro, investimento financeiro, né? Então tem essa inteligência financeira que eu comecei a trabalhar para criar essa minha reserva da paz, essa minha reserva de prosperidade, para que eu consiga ter essa segurança, essa tranquilidade financeira.